Olá, meu amigo, tudo bem com você? Tenha aí um excelente sábado para você que está ao vivo conosco e tenha um excelente momento da sua vida para você que nos assiste independente do horário. Hoje estamos aqui eu e o professor Amilcar Groschel. Estamos para conversar um pouquinho sobre a missão em favor dos necessitados. Os necessitados que, como disse o Senhor Jesus, os pobres sempre tereis convosco. Mas há também os necessitados no espírito, né? São pessoas pobres no espírito. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu convido você agora a fechar os seus olhos para a gente ter uma palavra de oração. Senhor, Pai amado, Senhor das luzes, que habita nos altos céus e governa sobre toda a criação. Vamos agora abrir a Tua palavra, Pai. Vamos conversar, vamos estudar. E pedimos que o Espírito Santo nos guie para que esse estudo seja conforme a Tua vontade. Amém. Que o Senhor nos acompanhe a cada momento, é o que nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amilcar, missão em favor. Nós temos aqui uma passagem que ela é bem emblemática. Se encontra em Mateus 25, verso 40. Diz assim, olha. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quer dizer, o Senhor já coloca uma coisa bem clara. Você quer fazer algo para mim? Então faz para as pessoas que estão ao seu lado e que precisam da sua ajuda. Perfeito. Não é verdade? Fica à vontade aí para falar sobre isso. Eu gostaria de fazer um comentário, mas quem estiver nos ouvindo talvez vai estranhar, porque vai parecer que é fora do contexto. Mas está completamente ligado à mensagem bíblica. Está no grande... qual é o livro aqui? Consagração de hoje, Espírito e Profecia. A maior procura dos seres humanos hoje é a felicidade, correto? Estão procurando a felicidade. De algum jeito está procurando a felicidade. É o objetivo final das pessoas, é procurar a felicidade. Tanto dos cristãos quanto não, a nossa anseio é procurar a felicidade. Sim. E daí nós vamos aprender agora, nesse livro de Profecia, interessante, aonde que é o único lugar que você encontra a verdadeira felicidade. Vou ler esse trechinho, achei interessantíssimo. Tá. Vou repetir o que eu falei no começo, talvez alguém esteja nos ouvindo, acha estranho o que eu vou falar agora, fora de contexto, mas é completamente aqui missão em favor dos necessitados. Ela diz o seguinte: o Salvador ensinou este princípio, a regra áurea, para tornar feliz a humanidade e não infeliz, pois de nenhum outro modo pode vir a felicidade. Olha que interessante. Você quer a felicidade, só tem um modo, e não tem outro modo. E ele continua, Deus deseja que homens e mulheres aperfeiçoem suas faculdades superiores mediante a realização da obra que confia à humanidade. E qual que é essa obra? De descobrir as necessidades dos semelhantes e saná-las. O ser humano deve trabalhar não em favor do seu interesse egoísta, mas de interesse de cada um dos que o cercam, abençoando os outros por sua influência e boas obras. Esse propósito de Deus é exemplificado na vida de Cristo. Você quer ser feliz nessa terra? Você tem que seguir o plano de Deus. E qual que é o plano, o principal princípio do céu? Não é dar? Sim. O céu deu tudo que podia para nos salvar. Você quer ser feliz nessa terra, você tem que dar, ajudar o próximo. Esse é o ponto. Esse seria o ponto, exatamente. Então não está bem fora do contexto, ele está exatamente aí. E uma das partes de você ser feliz é ajudar a necessidade aos próximos, aos necessitados. E um ponto também que nós vemos, né? Quando Lucas conta sobre a formação, bom, não é só Lucas, né? Os evangelhos falam. Sim. Mas quando Lucas conta do Senhor Jesus formando a sua equipe de discípulos, ele diz aqui para nós que o Filipe foi até um colega que ele tinha, convidou esse colega se chama Natanael. Sim. Então, ter os olhos também no sentido da missão dos necessitados
é lembrar que, infelizmente, Amilcar, está chegando o momento. Está chegando o momento em que o nosso destino vai estar selado, vai estar determinado. Sim. Aqueles que vão para a vida e aqueles que vão para a morte eterna. E aí vem a pergunta, né? Será que é tão difícil assim levar a palavra, se preocupar e fazer aqui do jeitinho que o Felipe fez? Ele olhou bem e falou, a pessoa às vezes não crê, né? Mas ele teve a capacidade então de mostrar para a pessoa uma coisa. Vem e vê. Então, vem alguma coisa de bom de Nazaré, vem e vê perfeitamente. Vem e vê. E aí quando Natanael entra em contato com o Senhor Jesus, então aí ele se maravilha. O Senhor Jesus ainda fala para ele, você ficou maravilhado porque eu te vi debaixo da figueira? E eu não estava lá, você está maravilhado? Ele falou, você vai ver maravilhas maiores. Perfeito. Então, às vezes, eu com o meu, sei lá, com a minha capacidade de convencimento, com os meus argumentos, com a minha eloquência, às vezes eu não vou conseguir. Mas eu preciso, pelo menos, motivar a pessoa a entrar em contato com a palavra, a entrar em contato com Deus, para que ele possa se maravilhar do que é Deus. E esse necessitado também obter a salvação. Porque, do contrário, Amilcar, aqui na Terra, não vai ter um filho de Adão que vai ter um terceiro caminho. Ou ele vai para a morte eterna, ou ele vai para a vida eterna. Perfeito. Não tem outro caminho, né? E se eu não estiver com os olhos voltados também, que isso é uma necessidade, eu esqueço aquela máxima do dia que eu fui batizado, que a irmã White diz, todo verdadeiro filho de Deus nasce no reino do céu como um missionário. Achei interessante você usar exatamente esse exemplo aí, porque o título é Missão em Favor dos Necessitados. Os necessitados não são só aqueles necessitados de coisas físicas. Sim. Você acabou de tocar no ponto nefrálgico, exatamente o principal aí. Necessidade espiritual, de salvação, de esclarecimento, de receber o evangelho para a salvação, perfeitamente. Sim. Daí eu vou falar uma frase agora que vai causar controvérsia. Tá bom, mãe. Mas, fazer o quê? É verdade, nós precisamos ajudar os necessitados em todos os aspectos, mas ajudar o necessitado, por exemplo, na coisa física, não é nossa missão. Faz parte da nossa missão. Qual que é a nossa missão? Foi o que o senhor acabou de falar que Felipe convidou Natanael. É fazer discípulos. Sim. Entendeu? Fazer discípulos, não membros de igreja. Ou como você mencionou também no começo, pobres nós vamos ter sempre. Doentes vão ter sempre. Até Jesus voltar. Certo? Vai ter sempre. Mas nosso objetivo não é nossa missão solucionar o problema do mundo todo. É sim fazer discípulos, levando o que o senhor acabou de falar. O evangelho eterno. Fazer discípulos. Não é nossa missão principal salvar o mundo. Porque pobres, doentes vão ter o resto da vida. E interessante que às vezes as pessoas não observam isso, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, conta aqui o episódio, né? Vai do versículo 1 até o versículo 9, que havia ali um homem que ficava esperando, né? Eles tinham aquela crendice que quando aquele tanque, a água tremia, era um anjo que descia, então o primeiro que entrasse ali era curado, né? E eu fico assim abismado de ver, né, que chegando naquele lugar ali, o Senhor Jesus olha para aquele homem, né, no verso 6, diz assim, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Poxa, ele né? No outro episódio, um outro cidadão virou para ele e falou, Senhor, se tu queres me purificar, eu ficarei limpo. E o Senhor Jesus falou, eu quero, fica limpo, e curou aquele leproso, né? Perfeito. E aqui, então ele chega para aquele homem e diz, né? Olha, você quer ser curado? Olha, eu acho que ele não perguntou isso para mais ninguém no ministério dele. Pelo menos que eu me lembro aqui no relato dos evangelhos. Foi para o único ser humano que ele falou assim, ó, você quer ser curado? E aí, a resposta desse homem no verso 7, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Quer dizer, é ou não é um necessitado? Gente, nem tendo ali a solução do problema dele, ele enxergou. O Senhor Jesus falou, você quer ser curado? Ele falou, porque ninguém me joga nesse tanque, eu fico aqui abandonado. Era só ele olhar para o Senhor Jesus e olhar e reconhecer ele como doador da vida e falar, Senhor, eu quero. E o Senhor Jesus, né,
Tanto que o Senhor Jesus curou ele. E há muitas pessoas, Amilcar, que estão perdidos até dentro da igreja e não sabem que estão perdidos. Sim. Sabe? São necessitados. Eles não têm consciência da situação que eles estão. E olha, meu amigo, pode ser a sua situação também, pode ser a minha. Nossos olhos precisam ser limpos. Quem sabe tem muita gente que está com a trave no olho, querendo tirar o cisco do olho do outro, mas ele não está enxergando aquilo que é a armadilha do diabo para ele se perder. E esse também é um necessitado, né, amigo? Perfeito. Então, a gente vai ver o método de Jesus, e no caso, esse que o senhor está mencionando ali, até a lição chamou a atenção, a primeira coisa que Jesus fez, lógico, quem tem que ajudar os necessitados, certo? Mas você viu que interessante que nós estudamos algumas lições anteriores sobre a iniciativa. Você lembra de Abraão? A iniciativa. Então, antigamente, em Israel, ele ficava entre 3 continentes e as pessoas, para poder ir de um local para outro, tinham que necessariamente passar por ali. Então, eles ficavam ali, mas nós vimos o desastre aconteceu, eles se recolheram. Então, quando Jesus veio para essa terra, ele nos ensinou outra coisa. Tomar a iniciativa, correto? E foi o que Jesus fez nessa situação aqui. E se você pode perceber que a primeira coisa que Jesus procurou o necessitado, ele tentou se juntar com as pessoas. Posso usar a próxima, de Lucas 5? E de Lucas 5, que o senhor estava mencionando de Mateus, Lucas 5, daquele rapaz que era tetraplégico, que os amigos desceram pelo telhado assim, e daí Jesus tem uma atenção, inclusive no Diálogo de Todas as Nações. Então, primeira coisa, tem que fazer amizade com necessitados. Não adianta você querer ler. Eu me lembro, Mark Finley, claramente, há muitos anos atrás, que ele fazia isso. Eu lembro quando ele começou aí por satélite, foi a primeira coisa no mundo lá. Eu me lembro claramente, está claro na mente que ele fala assim: antes de você fazer amigos para Jesus, você tem que fazer amigos com uma pessoa. É exatamente o que Jesus falou para essas pessoas. Faz amigos para as pessoas, faz amizade para você, primeiro, enxergar a necessidade das pessoas, para depois você levar para Jesus. Quantas vezes acontece? Exatamente nesse aspecto de Lucas 5, que abaixou o tetraplégico lá. Pelo teto. Interessante. Qual que era a necessidade dele? A necessidade dele era ser curado. Mas a maior necessidade dele... Ser perdoado. Perfeitamente. Então, essa é a missão. Levar as pessoas para conhecer Jesus, o único capaz de resolver todos os nossos problemas. Mas como que eu vou saber? E como que eu vou querer falar de Jesus se a pessoa está morrendo de fome, a pessoa está doente? Como que eu vou querer falar de Jesus para ela, ou falar do sábado para a pessoa está doente? Está com problema, está com fome. Então, primeiro tem que conhecer a pessoa, ver o que ela está precisando, para depois encaminhar para Jesus. Esse é o método de Jesus, que nós vamos ver na terça-feira, daqui a pouco. É o método dele. Perfeitamente. Esse é o método, de estar ali para mostrar a pessoa, olha, o seu problema tem solução. E às vezes a pessoa não enxerga que ela tem o problema e nem que tem a solução. Perfeito. É incrível isso, né? Como que o ser humano, às vezes ele patina ali numa lama, fica atolado, e não se dá conta que ele não está andando, é porque ele está atolado numa lama. Sim. E que a solução é ele sair da lama. Ele fica ali, mas gente, eu não saio do lugar, o que está acontecendo? Mas essas são as palavras de Jesus, por exemplo, da ovelha perdida. Ela estava perdida, não sabia que estava perdida, e ela não conseguiria voltar. Alguém tem que ir lá ajudar ela. Agora, não adianta nada uma ovelha presa pelo chifre, morrendo de fome, não adianta nada você chegar e falar o evangelho para ela. O que adianta? Ela não está precisando de evangelho agora lá. O evangelho naquele momento é você ajudar ela a sair do enrosco do pecado, ou da fome, da doença, ajudar ela. Aí sim você vai mostrar o evangelho para ela. Posso ler esse trechinho da Ciência do Bom Viver? Que é o método de Jesus. E ele fala, ela fala, unicamente o método de Cristo trará um verdadeiro êxito ao aproximar-se do povo. O método de Jesus. Você pode inventar qualquer outra coisa, mas o método de Jesus funciona. E ela fala, são 5 passos. A primeira coisa, o Salvador se misturava com as pessoas. Não dá para se misturar como o pessoal judeu. Eles se retraíam. Tanto é que até no santuário, nem entrar no santuário as pessoas não podiam entrar. Certo?
Imagina pessoas de fora. Sim. E não se esqueça que no Velho Testamento, Deus, quando mandou construir o santuário, ele tinha avisado que o santuário era para todos os povos. Mas sabe o que aconteceu? Vamos lá, o primeiro método, então, o Salvador se misturava com as pessoas. Aqui nós temos que tomar iniciativa. Parar de preconceito. Você vai onde precisa. Eu até contei na escola sabatina hoje que quantas vezes Deus quer usar você para uma pessoa que está precisando, por exemplo, levar um livro, um grande conflito, ou um trabalho qualquer. Mas se você não ouvir a voz de Deus, quem sabe aquela seria a última chance da pessoa de ouvir o Evangelho. Ah, mas não vou naquele lugar, não vou naquela pessoa. Você não pode ficar escolhendo, você tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Então, primeira coisa, o método de Jesus, misturar com as pessoas, como alguém que lhe desejava o bem, não fazendo forçado. Segundo, manifestava simpatia. Não foi o exemplo que você acabou de falar a pessoa que estava 38 anos lá no tanque de Betesda? Então, se misturava com elas para ver a necessidade, conquistava a confiança delas, o coração dela. Depois, que é a nossa missão agora, siga-me. Esse é o método de Jesus. Depois dizia, vem e segue. Aí, tá aí em Marcos lá, entendeu? Então, primeiro, não adianta nada você querer falar sobre a salvação, se você não resolver o problema imediato da pessoa. Mas a nossa missão final porque não adianta nada você ser uma igreja só que ajudar, distribuindo alimentos, roupas lá, se você não leva a pessoa para o que realmente vai curar a necessidade das pessoas, que é Jesus Cristo, o único, que está em Isaías, por sinal. Verdade. E no mundo de hoje, amigo, que a gente vê, pode ser que numa cidade pequena como a nossa, Alfenas, mas pode ser que quem nos assiste está numa cidade grande e vai ter mais percepção disso, né? A questão assim de refugiados, imigrantes, né? Como essas pessoas estão precisando de ajuda e às vezes um sopão, um café da manhã, um almoço que a gente faça e leve já vai começar a ser uma comida quentinha, exatamente. Sim. Ué, aconteceu aqui no Brasil, a Venezuela vindo para cá. Qual que é o estado ali? Sim. Do lado da Venezuela? Roraima, né? Quantas pessoas com dificuldade passando ali. Não adianta você querer falar de Jesus naquele momento. Lá você tem que ajudar a necessidade dela. Aí ela vê Jesus em você. Perfeitamente. Aí ela vai aceitar te ouvir. Perfeitamente. Tanto que a Adra, ela colocou lá um pavilhão, tem lá, que é para oferecer cursos de capacitação, para oferecer auxílio para que essas pessoas tenham. E às vezes nós não estamos vendo, né? Eu lembro, aqui agora em Alfenas começou a aparecer, né? Pessoas que põem aquelas placas e olha, da Venezuela, sou venezuelano, estou precisando de ajuda, né? E por aí vai. E aí eu lembro, numa ocasião, eu passando ali perto do América, tinha um lá, eu estava meio corrido aquele dia, mas ainda tinha lá uns R$10 na carteira. Aí ainda eu lembro que eu falei para minha esposa, dá para esse rapaz, porque não resolve nada da conta nossa. Isso aqui não vai pagar a conta que nós temos para pagar. Não vai resolver isso. Mas para ele vai ser um prato de comida que às vezes vai ser o único no dia que ele vai ter. Para ele R$10 vai ser, né? Mas a nossa ação ali, como eu passava de carro, ela cabia até a condição esporádica. Mas nós, como filhos de Deus, temos que pensar, né? O que nós, como igreja, estamos fazendo aí para auxiliar essas pessoas, né? Eu não sei se você se lembra, uns anos atrás, um grupo de jovens adventistas, eles ficaram lá na Dutra, porque o pessoal faz romaria para Aparecida. Não sei dia 12 de outubro. É em outubro, né? Dia 12 de outubro. Fazem romaria para lá. Esse ano o pessoal fez e eles foram lá de novo. Você viu que eu achei interessante alguns jovens, um trabalho interessante, que o pessoal vem... do Brasil inteiro, né? Não, mas eles vêm, muitos deles vão andando na Dutra, sei lá quantos quilômetros. 100, sei lá quantos quilômetros, 100 quilômetros, 200 quilômetros lá andando lá. Teve gente que saiu daqui de Alfenas para ir. Eu achei interessante os jovens adventistas, porque não é da nossa religião. Sim. Certo? Nós não compartilhamos com esse pensamento. Mas as pessoas na Dutra, cansados, muitos machucados andando, tinha um grupo com barracas lá oferecendo comida, água e uma pomada, alguma coisa para os pés. Escuta,
que você acha que isso vai causar nas pessoas? Sim. E futuramente, quando, por exemplo, eu vou dar imaginar um cenário. Um dia esse pessoal vai ganhar um grande conflito, por exemplo, vai ouvir dar a mensagem que o senhor acabou de falar, que a nossa mensagem é para dar mensagem, porque só vai ter salvos e perdidos, não vai ter um monte de grupos ali. Dia o Espírito Santo vai atingir essas pessoas. O que você acha vai passar na cabeça daquelas pessoas? Escuta, eu conheço um grupo de pessoas que tem Jesus no coração. Sim. Entendeu? Pode ser a diferencial dele. E que você viu na pergunta número 3, que você mencionou refugiados, refugiados e imigrantes, isso não é uma coisa só de agora, não. O último texto, que está em Levítico 23, 22, você vê que Jesus, Deus mandou, a gente tem que cuidar com os estrangeiros e os pobres. E vou dar um exemplo só, com relação à colheita. Desde sempre, quando você está fazendo a colheita lá, não colhe os cantos. Deixa para os estrangeiros que estão na tua terra. Sim. As espigas que caiu, deixa para os pobres. Para quem vier depois. Quer dizer, então você vê que essa preocupação sempre foi de Deus, porque pobres sempre vai ter, estrangeiros sempre vão ter, refugiados, imigrantes sempre vão ter, porque, irmão, não é culpa de ninguém, mas está no mundo do pecado. Então vai ter tem pobre, conflito. Doente, vai ter sempre ali. Então, tanto é que uma das frases que o CVC usa é: muitas brigas acontecem com relação ao sábado. O que fazer no sábado? Daí Deus fala assim, que você pode fazer qualquer coisa para aliviar o sofrimento de uma pessoa no sábado. É pecado você não ajudar alguém que está sofrendo no sábado, por você falar assim que é o sábado. Sim. Então, é o nosso trabalho. Não é a nossa missão. Ela faz parte da nossa missão. Foi o caso que eu falei pro pessoal indo lá para Aparecida lá. Um dia, peraí, aquele povo é diferente. E tem que ser diferente mesmo, completamente. Inclusive a gente tem um chamado, né? Que ajudar aos feridos. Sim. É um chamado. Perfeito. E quantos estão machucados hoje no mundo e estão precisando de um gesto de carinho, um gesto de amor? E nessa hora, o que ele precisa é de carinho e amor. Ainda não é a hora de você querer que ele vá à igreja. Agora é a hora dele ver o que a igreja causa na vida de quem pode fazer a diferença. Perfeito. Né? Às vezes os cristãos eles confundem. Em vez de fazer discípulos, eles querem fazer membros de igreja. Né? Perfeito. Você nessa hora tem que mostrar, olha o que a igreja causou em mim. Por isso que eu aqui estou solidário te ajudando. Aí pode ser que ele aceite um dia participar daquela comunidade. Perfeito. Mas por quê? Porque ele sentiu. E muita gente troca, põe o carro na frente do boi. O carro não puxa o boi, é o boi que puxa o carro. Perfeitamente. Não é? Esse é outro ponto que o Senhor Jesus coloca, que ele espera do seu povo, que então, o seu povo tenha esses olhares. Então, repetindo, os necessitados não são só quem está com fome ou está nu. São os que estão traumatizados psicologicamente, estão com problemas psicológicos, espirituais ali. Então, todos estão necessitados. E entre nós, repetindo aquela frase que falou no começo, os pobres, as pessoas com fome vai ter sempre, mas você vai encaminhar a pessoa para a única que pode solucionar o problema verdadeiro, que é o pecado, o peso do pecado na pessoa. Sim, verdade. E um outro grupo aqui que a gente pode mencionar, talvez até quem está nos ouvindo, nos assistindo, possa ser o caso, né? São as questões mentais, as questões emocionais. Sim. Olha, Amilcar, assim, não de uma forma grosseira capitalista, mas antes a gente achava que médico era a profissão que nunca ia faltar serviço. Hoje eu acho que é o psicólogo, o psiquiatra. Eu acho que se o psicólogo for atender, ele começa a atender às 7 da manhã, ele vai parar às 7 da noite todo dia. De tanta gente. Hoje, os problemas maiores são os problemas da alma. A pessoa é triste porque é gorda, a pessoa é triste porque ela não é bonita como a mídia ensina que as pessoas têm que ser bonitas, a pessoa é triste porque ela quer alguém que a ame como ela acha que ela merece. As pessoas são tristes porque elas são inseguras. Sabe, hoje você lida num mundo onde as pessoas estão cada vez mais fragilizadas emocionalmente. Irmão. E isso também é ser ferido. Não é só no mundo, não. Foi o que você falou, dentro da igreja também tem muitas pessoas. E, de novo, a profecia nos fala, você está com algum problema? Você está com a situação, depressivo, alguma coisa? O que é para você fazer, irmão? Vai ajudar o próximo. É a lei do céu. É a sua o quê, irmão? Cura. Perfeitamente.
vai ajudar o próximo. Essa Tenta vai fazer. te curar, resolver todos os problemas. Você vai aprender a ser feliz, vai curar toda depressão, curar toda dificuldade espiritual, vai fazer o trabalho de Jesus, siga o método de Jesus. Essa é uma das vantagens do trabalho missionário, do trabalho de Jesus. Porque quando você estiver ajudando o próximo, na verdade está ajudando a você mesmo. Sim. Vou contar uma experiência que acredito que muitas pessoas conhecem. Inclusive, Ellen G. White chama atenção para isso aqui. Eu vou falar na linguagem do Amilcar, não é ipsilitering. Estava tendo uma tempestade terrível, uma nevasca terrível, e o pessoal estava numa cabana onde acabou o óleo, acabou a gasolina, acabou o aquecimento. Então, um grupo de 3 homens, eles tinham que ir para a próxima base, para poder não morrer lá. Então, os 3 se vestiram e eram alguns quilômetros de distância, no meio da nevasca. Um saiu correndo, tentando chegar lá o mais rápido possível. E daí, os outros 2 foram juntos e um caiu no meio do caminho. Daí, o outro voltou e colocou nas costas dele. Imagina, na nevasca, com frio, cansaço, e daí ele colocou o outro que tinha caído no chão, nas costas, e daí continuou andando. No meio do caminho, encontrou aquele que foi sozinho, olha como que ele estava, morto. Certo? E daí, com aquele sacrifício, carregando alguém nas costas, ele conseguiu chegar na outra base. Ao entrar na outra base, o pessoal ajudou, aqueceu, e daí o médico examinando os 2, falou assim, sabe, você só sobreviveu porque você carregou alguém nas costas para você chegar até aqui. Pessoal, é a mesma coisa com a vida cristã. Você só vai chegar lá se você fizer o método de Jesus, que é ajudar o próximo. É fazer o bem. Certo. Quando você faz isso, e aí que vem no nosso guia aqui de estudo, né? Essa expressão amor maior. Quando você manifesta o amor de Cristo, porque a palavra diz, né, João 15, verso 13, não há amor maior do que esse, de alguém ter dado a vida pelos seus amigos. Perfeito. Quando você se ocupa com as pessoas, você está exercitando o amor. E você está se salvando sem perceber. Eu vou causar de novo espanto a algumas pessoas. Vão levar susto. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 25. O senhor mencionou de amor aí. Certo? 25, 40? 25 é um pouquinho antes, 33. Desde o começo desse estudo, o senhor mencionou que Jesus vai colocar 2 grupos, certo? É exatamente o que Jesus falou aqui nessa terceira parábola aqui. Que ele começa no 25 com 10 virgens, 10 talentos, e a parábola das ovelhas aqui. Olha que interessante. Eu estou em Mateus 25, 33. Sim. A controvérsia eu vou causar assim que acabar de ler o trecho. E porás as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, que são as ovelhas, tá? Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Daí, por que ele colocou à direita esse povo? Eu tive fome, você me deu de comer. Estava com sede, você me deu de beber. Era estrangeiro, que você acabou de mencionar lá, estrangeiro, você me hospedou. Eu estava nu, você me vestiu. Estava doente, você me ajudou, me visitou. Eu estava preso, foi me visitar. Então os justos, que estão à direita, os que vão para o céu, responderão, mas Senhor, quando que eu te vi com fome, com sede, com nu, etc? E o versículo 40, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos, fizesse a mim. E depois no versículo 41 em diante, tem a contrapartida, o pessoal, os bodes lá, que daí fala assim, escuta, mas eu nunca te vi com doente, tal, certo? Então, agora é a controvérsia. Isso aqui é a volta de Jesus, não é? Sim. Quando Jesus chegar aqui, ele não vai julgar você. Ô, irmão, Paulo, você devolveu o dízimo direito? Ô, Paulo, você passou a lição direito? Você fez trabalho missionário direito? Você... Olha que interessante. O que vai causar diferença é as obras. As obras que você, se for um discípulo de Jesus, com Jesus no coração, que aceitou ele para perdoar os seus pecados, o qual que vai ser o julgamento? O que você fez por saber que Jesus te amou, com a misericórdia que ele te deu? O que você fez nesse mundo para mostrar que você foi salvo por Jesus, salvo pela graça? O que você... Foi o que o Tiago falou.
me mostra a tua fé, eu te mostro a minha fé através das obras. Então, vamos ser julgados pelo que nós fizemos para ajudar o próximo. Sim. Que interessante. Eu achei interessante. A controvérsia. Assim que você fazer o teu comentário, eu vou ler um textinho do Espírito assim, da parte 57. Não sei se você quiser falar coisa aí. Não, eu quero só ler assim, ó. Homens e mulheres não estão cumprindo o desígnio de Deus quando simplesmente expressam afeto pelo círculo de sua própria família, enquanto excluem da sua afeição aqueles a quem poderiam confortar e abençoar, aliviando as suas necessidades. Perfeito. Né? Então, fazer o bem, óbvio, a sua família merece, mas a irmã White lembra que todos são filhos de Adão, todos são irmãos em Cristo. E o nosso ato de amor, ele tem que se expressar a todas as pessoas. Porque no céu ninguém mais vai precisar de caridade, ô Amilcar. Sim, Se você quer fazer o bem, faça na terra. No céu você não vai ter ninguém ali passando fome, ninguém passando frio, doente que precisa da sua ajuda. Se você quer fazer, é a hora de fazer agora. Ninguém no céu vai precisar de você mostrar o evangelho salvador. Posso ler um trechinho interessante, testemunho para a igreja? Alguns pensam que se dão dinheiro para essa obra, já estão fazendo uma parte, mas isso é um erro. É exigido deles o serviço pessoal, segundo sua oportunidade e forças. Você tem que se envolver pessoalmente. E continua. Sim. Anjos estão observando para ver se aproveitamos as oportunidades ao nosso alcance para fazer o bem. Estão esperando para ver se abençoaremos os outros. Mais um trechinho, me permite? É estranho que professos cristãos não estimem os ensinamentos claros e positivos da palavra de Deus e não sintam o peso na consciência. Deus coloca sobre eles a responsabilidade de cuidar dos desafortunados, cegos, coxos, viúvas e órfãos. Porém, muitos não fazem nenhum esforço nesse sentido. E, para finalizar, são 2 trechinhos mais. Só desfrutaremos da plenitude da graça. Esse é pesado. Está na nossa vocação, alta vocação. O que nós precisamos para ser salvo é a graça, certo? Somos pela graça. Sim. Só desfrutaremos a plenitude da graça divina quando nós dermos tudo para Cristo. Não foi isso que a mulher fez, aquela das 2 moedinhas? Não foi Maria Madalena, deu tudo que ela podia dar para lavar os pés de Jesus? Sim. Olha o último trecho. Ao colocar os pobres sofredores entre nós, o Senhor está nos provando, a fim de nos revelar o que está em nosso coração. Quer dizer, quando eu mencionei que não é a missão ajudar os pobres, mas é aquela história de fé e obras. Eu quero ver se você está salvo. Como que eu vou mostrar que você está salvo pelo sangue, pela graça de Jesus? Você foi salvo para as obras de Jesus. Último trecho. O mundo não será tão convencido pelo púlpito, pelo que o púlpito ensina, como pelo que a igreja vive. Esse é o ponto. Perfeito. Amigo, eu espero que você tenha entendido, então, qual que é o âmago, qual que é o centro de ser cristão. O que é fazer a vontade de Deus? Você quer dar o dízimo até das plantinhas que você cultivou na sua casa? Faça isso, mas sem omitir as outras coisas. Lembre-se disso. Amilcar, você tem mais algum comentário? Eu vou pedir que você faça e depois ore para a gente então encerrar esse estudo. Parei essa oração então, se quiser. Então faz a oração para a gente terminar. Santo Pai, agradecemos novamente a sua presença na pessoa do Santo Espírito. Amém, para Senhor. Nos iluminar e mostrar a real resultado da salvação pelo seu sangue, pela sua graça. Amém, que nós Senhor. temos que ser diferentes, temos que ajudar o próximo, temos que tomar a iniciativa para ir atrás das pessoas, que não é só o problema físico, é o espiritual que é o principal, levar para Jesus aos seus pés. Ajude-nos, guie-nos, em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe ricamente, que você compartilhe esse link nas suas redes sociais e que você volte na próxima e até lá, se o Senhor assim o permitir.